Aliens, O Resgate, do ano de 1986, direção de James Cameron, foram gastos para fazer essa grande obra, essa continuação de muito sucesso, 18 milhões e meio. E o filme nos cinemas do mundo inteiro arrecadou 133 milhões. O resto é detalhe, com Sigourney Weaver no papel principal da Tenente Ripley, Bill Paxton, Lance Henriksen e etc. Um elenco estelar de muito sucesso, um ótimo roteiro costuradinho. Michael Biehn, de O Exterminador do Futuro, também participa da obra. E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Lembrando que esta é apenas a minha humilde opinião de fã de cinéfalo. Logo mais depois da vinheta nós estamos começando então. Bora lá então, bora lá então, bora lá então. Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas e em tempo integral, mas isso aqui não é um hobby, hein? Vamos deixar todas claras entre a gente para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? Nas páginas do Wattpad eu publico meus contos urbanos, meus romance, aventura e fantasia. E o primeiro que publiquei lá, que está inteiro lá com início, meio e fim, é O Homem que se Recusou a Morrer. Waiter, diante de sua morte certa, acabou se tornando um imortal. Essa trama está completinha lá. As outras que vou citar agora, todas têm a capa produzida por Rodrigo Ponciano, que também é escritor, é responsável pelo Império dos Guerreiros, o 1 e o 2. Olha, se você gosta de uma aventura e fantasia, daquelas bem feitinhas, bem escrita, procure ler Rodrigo Ponciano, que manja muito bem nesse quesito. E tem a continuação de O Homem que se Recusou a Morrer, que se chama Os Imortais. Dessa vez eu trago um grupo seleto de seres que desenvolveram dons especiais e superpoderes, e a trama se passa nos primórdios da nossa humanidade e civilização. Tem também a minha coletânea de contos urbanos baseadas em muitos fatos reais, que está completinha lá. Eu já finalizei ela e a cada conto é uma história com início, meio e fim. Tem também Cavaleiro Celestial, John Rodas, esse Neandertal que inventou a roda foi somado, fundido a uma força suprema de codinome Cavaleiro Celestial, que contém 1% do nosso Deus Todo-Poderoso. E essa trama também se passa dentro do universo Gamp. Por isso não repare se um ou outro personagem fizer a transição das histórias em quadrinhos para a literatura. E por último, mas não menos importante, Guerreiro Urbano. Cassius Clay saiu do exército sob a patente de sargento e entrou na polícia militar, civil, federal e por último acabou se tornando um agente de campo do serviço secreto do governo do Brasil. Essa trama também, todas elas tirando baseados em fatos reais e O Homem que se Recusou a Morrer, tem a capa produzida por Rodrigo Ponciano. E Guerreiro Urbano se passa dentro do universo Gamp também, criação minha e do grande artista Emerson Penerari. É isso, pessoal, entra lá, comente, é gratuito, é o exercício da profissão para nunca encontrar uma folha em branco e não saber o que fazer com ela. Estão sempre publicados aos poucos lá nas páginas do Wattpad. Entre lá, comente, mas com moderação. Tudo bem? Aliens, o Resgate é um baita blockbuster, uma continuação do primeiro filme que fez muito sucesso e o segundo não deixou a desejar. Tenente Ripley volta para a Terra e ela é encontrada 57 anos depois.
Tanto é que a sua filha veio a falecer com 66 anos e ela não viu a sua filha depois disso. Ela foi encontrada e foi acusada pela empresa pela qual ela trabalhava de destruição em massa de material que valia milhões. Jogaram tudo na comanda dela e não a repaginaram ela. Aí ela volta para a Terra, fica meio em 6 meses ainda tendo pesadelos com a criatura alienígena, e 6 meses depois eles a contatam de novo para ela fazer parte de uma nova expedição a um planeta cujas criaturas foram encontradas. Só que um desses supervisores é maléfico, ele queria pegar essa criatura para usar como arma biológica, como muitos pensam fazer isso até hoje, nos dias de hoje. Não, mas naquele futuro é a mesma coisa, é a mesma pegada. Com certa relutância ela aceita, só que ela gostaria de ser reintegrada como piloto, porque para ela só foi aceita manejar umas espécies de carregador hidráulico de grandes pesos, de grandes massas, que era um serviço meio que braçal, e só restou isso para ela fazer. Ela aceita ir na missão, desde que ela seja reintegrada como piloto, com a sua carteira de piloto de alguns mundos afora. Então, bora lá então. Eles voltam com um pequeno exército de soldados fortemente armados e o lugar está deserto. Até então tudo corre bem. Ela encontra uma garota que sobreviveu a todo esse tempo às criaturas e ela se afeiçoa a ela devido ao fato da sua filha que ela perdeu, que faleceu com 66 anos e ela não pôde acompanhar por estar perdida no espaço. Ela logo se gruda com essa criança e os soldados são carismáticos, isso aqui, só que eles não acham que vão encontrar o que encontram ali naquele planeta. O confronto com os aliens é fatal, é certeiro. Tem também Lance Henriksen como um androide, e ela tem a versão androide devido à experiência que teve no 1. E o planeta, toda a população foi morta ou incubada para gerar hospedeiros e criaturas dos novos aliens. Aos poucos, o seu pequeno exército de soldados é eliminado, um a um, só restando Michael Biehn, Lance Henriksen por ser um androide, e ela. No meio da trama, quando ele está para fugir do planeta e destruir toda aquela instalação de novo para colocar na sua comanda, a garota se perde dela e é sequestrada e é levada até os confins para ser incubada por um dos seus aliens. Ela parte para o resgate porque ela não ia deixar a criança para trás, ela já se afeiçoou com ela, já perdeu uma filha, e devido a isso ela se enche de armas de tudo quanto é tipo, vai marcando o seu caminho com aqueles sinalizadores de fósforo do futuro muito avançados. E quando ela chega lá, ela se depara com uma criatura, a rainha mãe dos aliens, que é a que bota os ovos, aquelas criaturas que enroscam nas pessoas e infectam elas. E ela taca fogo em tudo, na ira, no ódio, no puro ódio mesmo. Ela queima, foge dali, embarca numa espaçonave pilotada pelo Lance Henriksen, o androide. Só que a criatura embarcou na nave também com ela. Só que dessa vez ela pega um desses robôs hidráulicos que funciona como uma empilhadeira, só que num molde mais humanoide, tipo de um corpo humano, e enfrenta a rainha no tete a tete, no pau a pau, colocando ela num negócio lá que vai para o espaço sideral e a deleta de novo no espaço sideral, a criatura ainda viva. Olha, se você não viu ainda, procure ver. É uma espécie de terror, suspense, ficção científica. James Cameron acerta na dosagem máxima, um ótimo roteiro, muito bem costuradinho, um suspense que você começa a ver e você quer saber o desfecho daquela trama.
muito bacana, bem legal. Não é à toa que Alien se tornou uma franquia de muito sucesso. Mas confesso que esse 2 aí, o Resgate, é um dos que eu mais gosto, porque é onde a gente tem pela primeira vez a rainha que bota aqueles ovos lá e que gera todas essas criaturas aí fantásticas no mundo do cinema. Muito em breve estarei lançando o meu terceiro trabalho literário, que se chama O Andarilho. Está no forno, está sendo feito os últimos detalhes. Olha, é feito de coração e eu espero que vocês gostem. Tudo bem? A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?